Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma das fantásticas, incríveis, extraordinárias, esplêndidas e quantos adjetivos mais você quiser colocar, as aventuras de Júlia. Cara, esse material é algo totalmente imperdível, que eu até entendo que você ainda não tenha dado uma chance, mas vamos mudar isso. Tá na hora de você começar a ler Júlia. Porra, vamos lá. Júlia Aventuras de uma Criminosa, dessa vez a edição número 5. Eu tô fazendo uma coisa aqui completamente kamikaze, mas eu acho bacana pra proposta do canal, tá? Eu fico te incentivando a ler os materiais da Bonegger. Fala, cara, compra qualquer uma, vai na ordem que tu quiser e arrisca uma, né? Porque eu te digo o seguinte, a maioria dos títulos, como é o caso de Júlia, você pode pegar simplesmente uma edição e ler. Você vai se divertir pra cacete e ponto final. Você não precisa ficar preso na coleção, você não precisa estar preso numa cronologia, porque a maioria das publicações da editora Mitos, nesse formatinho italiano, permitem isso. Não são todas e tal, a gente sabe que tem guardadas as devidas proporções, a própria Júlia tem uma ou outra edição que precisa de duas para ter uma história. Mas no geral, uma ediçãozinha dessas aqui, como é o caso dessa edição número 5, te traz uma história fechada, sensacional e que você não precisa comprar mais nada. Você pode comprar uma para arriscar. E você pode comprar qualquer uma. E eu vou te indicar hoje essa edição aqui, que é a número 5. E eu falei que eu estou fazendo uma leitura kamikaze justamente para testar esse poder de você ler aleatoriamente. Eu leio um número inicial, eu vou lá para o número acima do 10, aí eu volto para o número 5. Eu estou lendo de maneira aleatória, justamente para mostrar que não existe problemas cronológicos, tá? Você não vai ficar perdido, não tem nada disso. Júlia não traz essas amarras e necessidades de uma leitura em ordem cronológica para que você entenda balela. E a maioria das histórias são fechadas. São como eu sempre uso esse exemplo, e caso você seja novo aqui, entenda o seguinte. Ela é como se fosse uma série de TV daquelas que cada episódio é um episódio fechado. Seja Arquivo X, CSI. Sim, existe uma história que, no fundo, pode ter alguma ligação, mas é muito pouco. Não é nada que você precise estar acompanhando sempre. Tanto que tem personagens que às vezes simplesmente não vão aparecer numa edição, como é o caso, tem personagens que aqui não aparecem que apareceram em outras. Então isso não é um problema. É uma história que é focada em um evento. Eu nem vou mais entrar em dizer que é um crime, um assassinato. Não, porque eu já descobri que as possibilidades são infinitas. Existe um evento, tá? Que vai ser o norte da história. A história vai acontecer em cima daquilo e vai concluir dentro daquela edição. Guardadas uma ou outra edição, as 20 edições que a editora Mitos já lançou de Júlia permitem uma leitura assim, praticamente qualquer edição, tá? Que você vai lá, compra e descobre o material e tá ótimo. Uma historinha fechada e de alto nível. Os materiais são sempre de altíssimo nível. Valem muito a pena. Rodrigo, você tava... Cara, eu tenho que falar isso porque o cara pode ter chegado aqui agora. E você pode ter visto... Você assiste o canal há 500 anos, mas só agora que você resolveu dar chance pra ver um review de Júlia. Então eu tenho que falar isso. Beleza? Dito tudo isso, cara, essa edição aqui, Júlia número 5, traz pra gente no formato básico da editora Mitos, formato italiano, que é esse formato aqui. Lembra aquele formatinho? Lembra? Isso, da editora Abril. Um formato parecido. Capa cartão, papel offset. As edições de Júlia costumam ter em torno de 130 páginas de quadrinho, como é o caso dessa daqui. Elas estão custando atualmente na faixa de R$30 ou R$30,90, mas você sabe que você consegue com desconto, seja no próprio site da Mitos, ou na Amazon sempre tem desconto de alguma delas. Por isso que eu digo, dá para arriscar uma aleatória. Eu vou te indicar que arrisque essa daqui, que essa daqui é uma porrada, tá? Aqui dentro também sempre vem junto com a revista um cartão postal com a capa do material. Essa coleção aqui de Júlia traz pra gente as edições em ordem cronológica de lançamento na Itália. O material começou a ser publicado no fim dos anos 90 e vem sendo publicado até hoje. Atualmente está no número 200 e porrada na Itália. E aqui no Brasil a gente tem uma publicação bimestral que traz histórias um pouco mais à frente, mas não está encostado na Itália, está com uns 4 anos de defasagem. E tem essas aqui que saem de 5 em 5 números a cada 6 meses mais ou menos. E atualmente a gente está no número 20, beleza? Dito tudo isso, você pode comprar quase qualquer uma dessas de maneira totalmente tranquila para experimentar a história. Ok? E quem é Júlia? Júlia é uma criminóloga. Júlia ajuda a polícia de maneira, como consultora, a traçar perfis psicológicos de criminosos. Tem um assassinato, tem alguma coisa e ela vai lá,
ela é chamada pela promotoria e ela ajuda a dizer, ó, é um homem que comete esse crime, tem tantos anos, deve ser uma pessoa com uma boa condição financeira, ou não, ela traça isso para eles delimitarem quem eles vão buscar dentro da lista de suspeitos. Não, cara, esse cara aí dentro do perfil psicológico, isso aí não se enquadra. Então, para esse tipo de coisa. E aí vamos para a genialidade do material. Por que Júlia é um material tão fascinante, todo mundo gosta tanto, incrível? Primeiro, caso do roteirista, que é um monstro, tá? Giancarlo Berardi, o safado que tem aqui, tem o nome dele aqui, tá? É o cara que é o responsável pela criação, concepção dos roteiros e está escrevendo aí até hoje esse material. Ele é um cara que escreveu um negócio que é absurdamente famoso dentro do mundo dos quadrinhos de faroeste, chamado Ken Park, que a própria editora Mitos vai lançar, e tem um nível absurdo de roteiro. O cara é espetacular em criar personagens humanos, em usar referências de muita coisa e estudar para os seus personagens. E aqui tem muito estudo, tem muita coisa embasada. E é muito fascinante a diversidade de materiais que ele faz dentro das páginas de Júlia. Porque essa ideia da criminóloga, quando eu comecei, li a primeira edição, eu achei que cada edição ia ser um assassinato. Ia ter morreu alguém, seja um serial killer, ou teve e ela ia ajudar a investigar. Eu achei que ia ficar nisso de maneira rasa e simples. Fui vendo que os personagens vão se desenvolvendo ao longo da história, tá? Eles vão ganhando profundidade, tem algumas edições que aprofundam muito mais do que outras, mas como eu disse, isso não afeta a narrativa caso você não esteja lendo de maneira cronológica. Além disso, ele evoluiu essa questão dos crimes e da participação dessa personagem incrível que é a Júlia para muito mais do que simplesmente tem um crime de assassinato e ela vai investigar. Porque eu li poucas edições até agora. Dessas 20 que foram lançadas, eu acho que eu não cheguei em 10 ainda. Mas eu já vi uma trilogia sobre um serial killer que tem reviravoltas e completamente absurdas dentro dessa trilogia, que é a trilogia inicial da personagem. Tudo tem review aqui no canal. Eu já vi um incendiário. Então, embora pessoas morram na história, mas não era o foco, tá? Ele tem um incendiário lá. Eu já vi um sequestro. Eu já vi um outro crime totalmente bárbaro que teve uma mudança dentro da história, assim, e uma conclusão completamente absurda, fantástica, inclusive com a arte do Sérgio Top, que é uma coisa de louco. Eu já vi aqui dentro da história uma tentativa de assassinato que teve trocentas reviravoltas dentro da revista. E aí você nunca sabe assim, o que vem agora? E aí eu leio a edição número 5 de Júlia, tá? A edição número 5 de Júlia traz pra gente, como talvez vocês consigam ver aqui na capa, um assalto. Não é uma história de morte. Não é uma história dela investigar um assassinato. E na verdade ela nem tá investigando porra nenhuma nessa história. Ela acaba se metendo no meio da história. Isso vocês vão descobrir lendo. Mas é um assalto. É uma história de assalto. E que material bacana. Eu não esperava ter esse tipo de história. Eu esperava que fosse sempre um crime tá acontecendo e a gente precisa descobrir quem é. Dentro dessa história, também tem um crime acontecendo. E a gente também descobre quem é. Que é uma coisa muito bacana da história, que geralmente quando ela tá nessa de descobrir quem é o responsável pelo crime, a gente só descobre o responsável na última página, tá? Ou na penúltima. A conclusão do crime muitas vezes fica pro finalzinho da história. Finalzinho mesmo. Isso é ótimo. Mas aqui, a gente não tem isso. Porque não está sendo traçado um perfil é um assalto, cara. Por acaso também vai ser traçado um, mas que não tem a ver com a linha narrativa principal da história. É um pequeno extra. Mas é um assalto. E os desdobramentos em cima daquilo, e o quão interessante é incrível. Além disso, a gente tem aqui uma HQ que é até agora a mais tensa que eu li de Júlia. Porque ela traz pra gente todo o ritmo. As HQs da Júlia, tá? Elas têm um ritmo muito cinematográfico. É muito Hollywood. É você ver um filme mesmo. É você ver um Colecionador de Ossos, um Seven, esses filmes de investigar crimes, entendeu? Os 7 Suspeitos. Pode até ser uma boa falar dos 7 Suspeitos aqui. É os 7 Suspeitos? Eu não, acho que é os 7 Suspeitos. Aqui com Kevin Spacey. Porque eu lembrei dele porque tem o Kevin Spacey aqui, tá? A artista que a gente já vai falar dela fez o rosto de um dos personagens aqui com a fisionomia do Kevin Spacey. Então, a gente tem aqui um filme.
E esse daqui é um daqueles filmes de assalto tenso, cara. Eu ia falar a gente pode falar que é o Cães de Aluguel, guardado todas as devidas proporções, tá? Talvez o Cães de Aluguel, o que aconteceu lá no assalto que a gente não vê. A gente só vê depois o bate-papo, né? Mas esses filmes de roubo, esses filmes que tem negociatas, que tem reféns e tudo mais, é nesse estilo. Com um ritmo bem frenético, uma tensão forte e pesada o tempo inteiro. Você tá o tempo inteiro naquele... Cacete, cara. Meu Deus. Você se sente como se estivesse ali no meio daquela confusão toda, daquela tensão de qualquer um pode morrer a qualquer momento, pode rolar uma troca de tiro, a gente não sabe o que vai fazer, a polícia tá meio ali... Cara, que material diferenciado. Ótima história, material imperdível. Acho que assim, é uma edição perfeita para você conhecer a personagem, para você entrar no mundo de Júlia e descobrir como isso é bacana. As outras edições são todas muito boas, tá? E eu posso falar que começa pela número 11, que tem a arte do Top, o crime bárbaro, começa pela número 6 do sequestro, que tem uma conclusão do... Cara, qualquer uma delas que você começar é sensacional. Tem review de todas que eu li até agora, tem review aqui no canal. E essa número 5, então, é a dica de hoje, tá? Material espetacular. Além de ter essa história incrível, fantástica, extraordinária, que você tem que conhecer, a gente ainda tem também aqui uma coisa muito bacana, que é a arte da Laura Zuccheri, ou alguma coisa assim. O Giancarlo, tá? Ele trabalhou com ela em Ken Park, e essa desenhista depois foi fazer alguns trabalhos na Boneg, até que o Berardi convidou ela para participar de edições aqui da Júlia. Porque esse material, como sai, né, de maneira constante, são muitas páginas, a Boneg tem vários desenhistas que fazem, e o desenhista fica responsável por uma edição fechada. Isso é uma coisa legal pra gente que está acostumado só com o mundo do mercado americano, é legal pra gente entender. Esses materiais saem na Itália desse jeito mesmo, tá? Uma edição fechada com uma história fechada. Nesse formato, 100 e poucas páginas. E cada edição traz um desenhista, porque o cara tá desenhando 100 e poucas páginas sozinho. Então, ele fica naquela. Então, o Berardi já escreveu o roteiro de outra, já tem outro desenhando, para o material continuar saindo, né, com uma frequência bacana. E a gente não tem, assim, durante a revista, troca de desenhistas, nada disso. Então é uma coisa que fica agradável, você começa a ler e sabe que vai ver a revista inteira com aquele estilo de narrativa visual. Além disso, uma coisa que fica tranquilo é com relação à qualidade da narrativa visual. Porque só tem desenhista foda na Boneg. Você não vai ver uma revista da Boneg com um desenho ruim. Não tem, cara. As paradas são assim, alto nível. E Júlia é sempre muito bem desenhada. Essa artista, cara, tem em torno, segundo aqui na própria... nos extras aqui, tá? Tem um editorialzinho. Aqui eles dizem pra gente que ela chegou a desenhar umas 30 edições de Júlia, tá? Então, ao longo desses números todos, que atualmente está no 200 e pouco, ela já desenhou umas 30 histórias de Júlia. E essa daqui tem uma curiosidade a mais em cima dessa moça, tá? Deixa eu pegar aqui uma página. Me diz se esse aqui não é o Kevin Spacey, tá? Lógico que é o Kevin Spacey aqui. Lógico que é o Kevin Spacey, tá? Olha o nível dessa arte aqui, completamente fantástico. Eu não... vocês vendo, vão ver se vocês lembram qual o nome do outro ator que aparece aqui. Ele é um cara que já fez vários filmes assim, como Bandido e tal, mas eu não estou conseguindo lembrar o nome desse outro cara aqui. Tem uma página aqui que dá para ver muito bem que ele é baseado num artista, tá? E eu estou tentando achar essa página. Eu vou achar aqui para vocês rapidinho, que aí depois vocês me dizem, ah, Rodrigo, é um artista tal. Eu não tava conseguindo me lembrar qual filme que ele fez para poder achar certinho o nome do artista, que eu não lembro o nome dele, tá? Mas essa página aqui é uma das que mostra muito bem que ele é um cara bem conhecido, tá? Ah, essa daqui é melhor ainda. Essa daqui é nítido, que é o Kevin Spacey e o outro, beleza? Ó, porra, é o Kevin Spacey, óbvio. Essa artista, a Laura Zuccheri, ela tem uma curiosidade muito interessante a respeito dela. Ela foi a primeira mulher a desenhar uma história de Tex. E curiosamente, essa revista acabou de sair, saiu tem pouco tempo aqui no Brasil, tá? Eu ainda tenho que ler e fazer review, mas já tá aqui na minha pilha, que é essa edição aqui, Tex Gigante número 34,
com a arte da Laura Zucchelli, tá? Então aqui a gente tem a arte, ela também usa uma fisionomia aqui, ó, também esqueci o nome desse ator, tá? Mas ela tem uma arte completamente espetacular. Vou mostrar aqui uma página daquelas poderosas para vocês verem, tá? Como a Zucchelli desenha. Então, uma coisa curiosa, legal, bacana para vocês ficarem sabendo, Júlia número 5 tem uma artista mulher, porra, fazendo um trabalho primoroso, e ela é a primeira mulher a desenhar uma história de Tex. Bacana, roteiro sensacional, imperdível, dê uma chance para isso aqui. Cara, por favor, dê uma chance para Júlia. Você não vai se arrepender, tá bom? Já lê Júlia? Já começou a ler por causa do programa? Diz pra mim o que você acha, diz pra mim se você curtiu aqui o programa, o que você achou do review, escreve pra mim, bate um papo comigo que eu gosto bastante, eu tento responder tudo que vocês escrevem aí, eu tô sempre ligado e tentando responder, pode demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo, tá? Se você é novo no canal, sejam muito bem-vindos, espero que tenham curtido o programa e espero que volte mais vezes para ver outros programas, então se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre. Se inscrevam no Facebook do Barbas para várias notícias. E no Instagram do Barbas, porra, bombando todo dia. Se inscreve lá que é bem bacana. Vou deixar o linkzinho da edição, tá? Na Mitos, parceira aqui do canal. E vou deixar também na Amazon. Comprando pelo link do Barba na Amazon, você ajuda o trabalho aqui do canal. Porra, ajuda pra cacete, cara. E é aquilo. Praticamente qualquer edição de Júlia dessas daqui que você comprar, você vai ler ali uma história fechada e completa. Tirando as 3 primeiras, que são uma trilogia, tá? Então é legal que você compre, se for comprar, compre as 3 primeiras, embora você possa comprar a número 1 só. Ela conclui a história, mas depois você descobre que tem mais 2 capítulos. Mas ela, de certa forma, conclui. Tanto que eu fiz review da número 1 sem saber que era uma trilogia e achei que a história tinha acabado. E a edição 9 e 10 também são uma história, tá? Então, 1, 2, 3, 9 e 10. Fora isso, qualquer uma que você comprar é uma história fechada. Beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, com mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.